Vou falar sobre ventilação mecânica, sobre ventilador mecânico, né, especificamente do enfermeiro, e vamos falar certas coisas aqui que sempre trazem dúvidas, assim como o transporte, e quem aí é aluno do DECAL, que é do chefe ao líder, sabe muito bem as situações que ocorrem sobre transferência de paciente com monitor, com ventilador mecânico, com prescrição, sabe como que isso é difícil manejar. Bem, vamos lá. Em 2020, foi normatizado uma resolução que fala especificamente do manejo de pacientes graves com um ventilador mecânico. E não fala somente disso, do ventilador mecânico, mas a base dela é sobre ventilador mecânico. Especificamente aqui, ó, no artigo 1º. No âmbito da equipe de enfermagem, é competência do enfermeiro a montagem, testagem, instalação de aparelhos de ventilação mecânica, invasiva e não invasiva, em pacientes adultos, pediátricos e neonato. Gente, especificamente falando daqui, no âmbito da equipe de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem não fala especificamente aqui que é dentro da equipe de saúde, que seja do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, não, da equipe de enfermagem. Se no seu local é você que vai, é a enfermagem que vai montar ou testar, é o enfermeiro que tem que ter, é o enfermeiro que é competente para isso. Então, se alguém obrigar um técnico auxiliar a montar, testar, instalar aparelho de ventilação mecânica, não é competência dele, dito isto, desta resolução. Tá? Então, não é exclusivo do enfermeiro, é dentro da equipe de enfermagem. Muitas pessoas confundem isso, levam isso, olha, função privativa do enfermeiro, não é função privativa dentro da equipe de enfermagem. Por isso que as instituições devem ter protocolos para dizer especificamente de quem é a função de exercer algo. Tá? Eu li muito sobre, nessa postagem que eu fiz de ventilação mecânica, dizendo que é mais uma atribuição dos enfermeiros. Olha, essa resolução, o COFEM, quem faz essa resolução, são profissionais que não estão na ativa, não é possível. Alguém fala isso. Bem, algumas coisas eu não posso ir contra, né? Eu concordo que algumas resoluções, alguns pareceres, até parece que não estavam, nunca pisaram numa prática para entender. Outras, não, completamente descabidas. Por exemplo, ventilação mecânica. Na lei do exercício profissional, 7.498 de 86, é privativo ao enfermeiro dentro da equipe de enfermagem. Então, todo enfermeiro, ele é competente, né? Compete a ele, é a função dele, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem um conhecimento de base científica e capacidade para tomar decisões imediatas. Se a gente está falando de um paciente que está em uso de ventilação mecânica ou vai estar em uso de ventilação mecânica dentro da equipe de enfermagem, é somente o enfermeiro que pode manusear. Gente, é somente o enfermeiro que poderá manusear. Não tem como outro profissional da equipe de enfermagem fazer isso. Então não podemos falar que é mais uma função, não. Essa função já está constituída dentro da lei. E você vai falar, o profissional, o enfermeiro tem mais uma atividade para fazer. Isso, dentro das organizações do sistema de trabalho, é necessário para fazer o dimensionamento da unidade que tenha todas as funções dos profissionais. Todas as funções que o profissional vai exercer naquele ambiente. Inclusive isso, se o enfermeiro faz isso, para quê? Para solicitar um número maior de profissional de enfermagem. Se tiver um fisioterapeuta, se o fisioterapeuta tiver essa função, sim, é a função dele. Mas, por exemplo, se naquele dia não tiver um fisioterapeuta dentro de um CTI, o que tem que ocorrer? O enfermeiro tem que saber. Não é função dele naquele hospital fazer isso, mas ele é obrigado a saber, a manusear um ventilador. Um enfermeiro que trabalha numa ambulância, que faz transporte de pacientes graves, tem que saber manusear um ventilador mecânico. E isso também faz parte de uma responsabilidade dos gestores de enfermagem, principalmente garantido na resolução de RT, que
que seja o responsável técnico, garanta a educação continuada. E a normativa do Ministério da Saúde diz que todo profissional que vai trabalhar em CTI, ele deve ser treinado para manusear, para saber lidar com tudo que existe em um CTI. E aqui, como nós estamos falando de ventilação mecânica, o enfermeiro especificamente, ele tem que ter este treinamento. Então, como eu falei, né? Eu tinha falado isso. Ventilação mecânica é com paciente basal ou com paciente grave? Necessita ou não de conhecimento técnico científico para trabalhar com isso? Bem mais. É competência do enfermeiro a monitorização, a checagem dos alarmes, ajuste inicial e o manejo dos parâmetros. Tudo isso é função do enfermeiro. Aqui não é função do técnico auxiliar. Não é função do técnico e do auxiliar. Coloquei outras funções privativas do enfermeiro que tem nessa resolução. Fixação e centralização do tubo traqueal. Bruno, uma fisioterapeuta que faz, beleza. Mas dentro da equipe de enfermagem, o técnico e o auxiliar não estão respaldados para fixar tubo. Ok? Averiguação quanto ao correto posicionamento do tubo traqueal. Numa instituição, o médico que faz, beleza. Mas, se o enfermeiro for fazer, se alguém da equipe de enfermagem for fazer, o enfermeiro que está capacitado para isso, está normatizado que ele tem essa função privativa. Realização e avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas. A realização dos pacientes graves é função do enfermeiro aspirar. Dentro do CTI, os pacientes que estão graves é função do enfermeiro aspirar. Bruno, no home care, quem aspira é o técnico. É um paciente crônico, é um paciente que não é grave, tudo bem. Isso está garantido em resolução própria. Coleta de sangue arterial. Sou técnico de enfermagem e coleto sangue arterial. Faço a punção arterial para coletar. Não é função do técnico de enfermagem fazer isso, e sim do enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem, mas também do médico, para fazer essa função, ok? E os fisioterapeutas brigando também para fazer isso. Existem pareceres, inclusive, permitindo. Todo enfermeiro precisa saber? Bem, se você atua no ambulatório, se você atua no PSF, se você atua especificamente em locais que não tem paciente grave, não é obrigatório, não tem paciente com ventilação mecânica, não é obrigatório você saber. Você não precisa ter esse conhecimento, já que você não vai trabalhar com ele. Eu não tenho conhecimento sobre diálise, já que eu não atuo em diálise. Mas quem atua em diálise tem que saber, o enfermeiro tem que saber mexer no equipamento, assim também como é no CTI. Quem atua? Enfermeiro ou fisioterapia? Aí que vem a briga. O COFEM ou COFITO pode determinar funções da sua própria classe, mas não pode determinar de outros profissionais. Nós vemos diversos pareceres, deixa eu voltar aqui, de COFITO, tá? Fazendo menção à enfermagem, do CFM e de CRM, fazendo descrição de funções de enfermagem. Esses pareceres, essas resoluções, não são o ideais. Por quê? Eles não têm essa capacidade de fazer esta definição do que é ou não função da enfermagem. Esse material aqui vai ficar salvo no YouTube. E se você que está assistindo no Instagram, dá uma olhada lá no YouTube. Tem no meu destaque, tem o link para você acessar o YouTube. E você pode clicar lá e vai assistir esse conteúdo novamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá. Eu falei de diversos pareceres, falei de resolução. Isso tudo está na Biblioenf. E você pode ter acesso na Biblioenf também, no destaque lá do meu Instagram. Você pode acessar. Você tem uma plataforma inteira cheia de pareceres, de resoluções, de normas para você usar no seu dia a dia.